Oi, meu nome é Karine e eu vou dividir um pouquinho com vocês a minha experiência com uma missão que eu participei ano passado. Eu fui para a Índia com o grupo da Maranata e foi uma experiência incrível. Eu conheci um país que eu sempre tive o sonho de conhecer, que é a Índia, e eu tive um outro sonho realizado, que era trabalhar como médica missionária. E isso também era um sonho de infância. E eu criei muitas expectativas, claro, ao redor dessa viagem, dessa missão. E eu confesso para vocês que, de alguma forma, algumas das minhas expectativas foram frustradas. Eu fiquei um pouco desanimada conforme a missão ia se desenrolando, os atendimentos médicos e, assim, as nossas viagens ao redor das comunidades que a gente visitava. Eu fui vendo como as pessoas não conheciam nada sobre o cristianismo. Mesmo no colégio adventista onde nós ficamos, as crianças que nós entrávamos em contato, as crianças que a gente atendia, muitas delas confessavam pra gente que nunca tinham ouvido falar de Jesus até entrar na escola adventista, que as famílias não sabiam, não conheciam a Bíblia e elas só entraram em contato através da escola. E a mesma coisa nos vilarejos, a gente prestava atendimento nas igrejas e a gente não ficava dentro do prédio da igreja, a gente sempre ficava no terreno da igreja, mas assim, na região externa, no quintal da igreja. E a gente montava ali as mesas e fazia atendimento ali. E tudo isso porque muitas pessoas teriam um preconceito e não iriam lá para ser atendidas se de repente precisassem entrar dentro da igreja. Então, isso foi uma forma de que a gente encontrou para que a gente pudesse atender mais pessoas das comunidades sem ter esse problema em relação à religião. Então, muitas pessoas ali nunca tinham ouvido falar da igreja, nunca tinham ouvido falar de Jesus e também muitas não se interessavam. Muitas vezes a gente atendia, fazia atendimento médico, odontológico, conversava, atendimentos psicológicos e no final a gente oferecia para conversar um pouco e fazer uma oração com aquela pessoa. E muitas nem queriam, nem mesmo agradeciam ao final de todo o atendimento. E aquilo de alguma forma foi me desanimando e eu fui vendo o país em si, depois quando a gente até viajou e conheceu outros lugares, a gente ia vendo que a grande maioria das pessoas não tinha nenhum conhecimento. E a gente foi vendo como o país é super populoso e tantas religiões, tantas crenças, tantas coisas tão diferentes que eu olhava para aquilo e pensava, nossa, Senhor, tá muito longe, o Senhor não vai voltar nessa geração ainda. Olha tudo isso de gente, olha o tamanho desse país que ainda precisa ser alcançado. E como este país, existem muitas outras tribos e muitos outros povos longínquos que nem sequer ouviram falar ainda do nome de Jesus. E eu confesso que eu voltei um pouco desanimada pro Brasil, um pouco até desesperançosa de realmente ver Jesus voltar na minha geração. Se a Bíblia nos deixa claro que Jesus vai voltar depois que esse evangelho for pregado a todas as nações, né, e então virá o fim, então eu fiquei pensando, o fim está muito longe, porque o tamanho do trabalho que a gente ainda tem, o tamanho da obra é muito grande e realmente poucos são ceifeiros. E aí eu comecei a orar a Deus em relação a essa questão que começou a me incomodar de alguma forma. E eu comecei a pensar se valia a pena fazer tudo o que estávamos fazendo e o trabalho todo que nós temos e tivemos de ir até outro país e a gente vê muitos grupos se organizando e fazendo isso. E eu comecei a pensar, isso é efetivo? Isso traz algum resultado? Isso move a obra em algum sentido notável? E então Deus começou a falar comigo, através de sermões, através de meditações e pessoas que com certeza eram de Deus e vinham para me confortar e me falar que não importa o tamanho da obra, isso não é um problema meu. A obra realmente é muito grande, nós temos muito o que fazer e realmente poucas pessoas empenhadas e poucas pessoas dispostas, mas eu preciso fazer o que Deus pede para que eu faça. Então, tudo que Deus me dá na mão para fazer, que eu faça da melhor forma, que eu me dedique, que eu dê o meu melhor e que eu realmente faça aquilo que Ele me pediu. E se Ele te pede alguma coisa hoje, Ele está pedindo para você porque Ele quer que você faça. E se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Ou até Ele vai realmente suscitar as pedras para fazer e para espalhar o Evangelho no final dos tempos.
mas que Ele não precise usar as pedras nos nossos lugares, né? Que Ele possa nos usar. E então eu comecei a ver que o meu foco e a minha perspectiva estavam totalmente no lugar errado. Eu não precisava focar no tamanho da obra, no tamanho do problema que nós tínhamos para resolver. Eu precisava focar no que eu podia fazer, no que estava na minha mão e no que Deus estava me pedindo hoje para fazer. E se Ele me pediu para ir lá na Índia, ficar lá alguns dias ajudando, atendendo, brincando com aquelas crianças, Ele tem um plano e Ele queria que eu participasse dele. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. E hoje entendo melhor isso e peço que Deus a cada dia me mostre o que Ele quer que eu faça hoje. Talvez não em outro país, ou talvez sim em outro país de novo, e eu quero estar disposta a fazer o que Ele me pedir, mas que eu consiga entender qual é a vontade dEle, que eu consiga entender qual é a tarefa que Ele está me dando hoje e que eu possa fazer da melhor forma, com toda a minha capacidade, com toda a minha energia, para que de alguma forma a minha parte eu faça e tenha certeza de que fui um servo bom e fiel enquanto eu estive por aqui. E se Jesus vai voltar na minha geração ou não, eu espero sinceramente que Ele volte e eu quero que Ele volte. Mas se assim não for, eu quero que eu esteja preparada e que eu tenha sinceramente feito tudo o que estava à minha mão para fazer. E que Deus te abençoe muito e que você também possa entender tudo que Deus quer de você, que você possa ouvir a voz de Deus te pedindo cada tarefa, a cada dia, e que você possa desempenhá-la da melhor forma e contribuir para que Jesus volte o mais rápido possível. Que Deus te abençoe muito.